Vamos lá, as perguntas. Meu nome é Richard. A pergunta, no geral, que assim, eu entendi sobre a questão do anseio, de muitas coisas que acontecem, até correlacionam ao que a gente vivencia hoje. Uma questão assim que eu vejo dentro do estudo, que eu estudo administração. Assim, se fala muito da dimensão da necessidade, no qual tem a pirâmide de Maslow, no qual define as dimensões, no qual tem que chegar até um status maior, que muitas vezes se coloca como Deus, na dimensão maior. Como vocês, num ponto de vista, colocaria nessa dimensão, sabendo que tempos que a gente vive hoje, onde existe aquele, né, que provê de tudo, que tem que estar ali à frente, diante de todas as necessidades, como um fator no qual se torna semelhante, igual, no qual está sendo conversado hoje. Assim, a questão hierárquica, por exemplo, né? A dimensão antigamente era o pai de família que provinha todos o alimento em casa, sendo a mulher que cumpre aquele papel todo de organização da casa. Hoje já não, já está mudando os valores. Tem muitas mulheres que estão indo, né, batalhar perante a sociedade para poder dar a alimentação, aquilo que de fato venha, né, a calhar na sociedade. Já não tem mais a figura paterna. Isso daí seria um ponto a ser colocado. E outro, a questão de benfeitores, que nem a Ana disse com a questão da Coca-Cola. Como que ocorre isso hoje diante desses projetos, sendo que ainda o nosso governo hoje ainda não vê de uma maneira, ainda faz uma estratégia no qual só ele quer sair prevalecido nessa situação, não acaba colocando um âmbito geral no qual possa solucionar, de fato, uma moradia, uma educação, uma saúde, algo desse tipo. A questão do governo, eu escrevi um artigo, o Borba, há um tempo atrás, me pediu para ajudar na parte de opinião do artigo do Jornal São Paulo, da Arquidiocese. Escrevi um artigo cujo título está disponível para quem quiser na internet, Estado subsidiário não substituto. Né? Eu tenho certeza absoluta, por tudo aquilo que eu vivi, também pela minha fé cristã, que o Estado não deve ser substituto da sociedade, mas ele deve subsidiar a sociedade, valorizar a criatividade e a liberdade. Quando o Estado se coloca como substituto, enfraquece as pessoas. E ele mesmo vai sofrer as consequências das pessoas fracas. Quais são as pessoas que se manterão no poder ao longo de tempo, quando o Estado é muito poderoso e tem tudo nas mãos? As pessoas que se agregam não porque livres, mas porque são cúmplices umas das outras. Então, você coloca na direção da sociedade uma estrutura de cumplicidade e não uma estrutura de riqueza e talento. Né? Tá claro, né? Então, a força é dada pela cumplicidade de membros e não pelo exercício do talento, como diz o Evangelho, das pessoas. Né? Diminui as pessoas, não um Estado potente, poderoso e todo-poderoso diminui o ser humano, não enaltece o ser humano. E eu vejo isso até no trabalho, como eu mostrei para vocês, na metodologia que a gente faz no CREM. A segunda coisa da tua pergunta, eu exatamente estava discutindo com os meus alunos sobre isso esses dias. Nós estamos fazendo um projeto nesse momento, financiado pela FAPESP, para tratamento, para encontrar metodologias adequadas para tratamento de crianças obesas, que já estão chegando a quase 50%. A população obesa no Brasil já chegou a 50% da população, né? Já estamos vendo diabetes em crianças de 12, 11 anos, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, agora eu tenho visto. Então, a situação, do ponto de vista nutricional, está alarmante. Né? A subnutrição aumentando e a obesidade aumentando.
É só uma questão de faixa etária. A subnutrição aumenta nas crianças pequenas e, a partir dos adolescentes, aumenta a obesidade. E os resultados que a gente tem obtido, para não me estender demais, tem mostrado que a coisa mais importante para ter comida direito em casa é o pai e a mãe em casa. Que a mãe fique em casa. Quem quiser um pouco mais de informação, a gente ainda vai escrever sobre isso, porque é uma coisa que eu estou descobrindo agora, mas vai nesse sentido o Guia Alimentar da População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde, eu acho que há uns 3 anos atrás. Ele vai falar, e vocês acham na internet, o Guia Alimentar, ele vai falar que precisa cozinhar em casa. Precisa voltar a cozinhar em casa. A ausência do pai é o maior desastre que aconteceu na sociedade moderna. Tem um psiquiatra italiano famoso que se chama Claudio Rizet, que tem um livro em português, cujo título é exatamente isso, a ausência do pai. Ser macho e ser pai são 2 coisas diferentes. Eu posso fazer filhos, mas não sei educá-los, não sei cuidar da família. Aliás, não sei cuidar nem de mim mesmo. Então, a falta da paternidade está saltando aos meus olhos como uma coisa fundamental como estratégia de combate à pobreza e de política pública. Já se sabe que as famílias monoparentais são, do ponto de vista das políticas públicas, as famílias mais frágeis, de maior risco. Muitas vezes, como eu mencionei isso antes, muitas vezes ter o companheiro em casa, porque na favela, muitas vezes é assim, se não tem homem em casa, então ela é mulher de todos, né? Então, precisa ter o homem em casa. Pode ser esporádico, intermitente, ter um alto turnover de homem, mas isso não é o pai, né? Esse não é o pai. Então, não dá para dizer que a cultura moderna eliminou o pai e tudo bem. Eu sei que você não está dizendo isso. Sou eu que estou pegando a tua fala para poder dizer isso, tá? Ao contrário, uma estratégia que para nós, e eu vou dizer isso quando a gente está escrevendo, vai começar a escrever um livro sobre manual de tratamento para criança obesa, que é preciso que esses pais convivam com esses filhos, cozinhem com esses filhos, gastem tempo com esses filhos. Esse negócio de pai e mãe trabalhando um monte, e também tem vários aspectos que estão se discutindo, e já tem trabalhos mostrando isso. O pai e a mãe trabalham muito, ganham bastante, para quê? Para gastar mais dinheiro. A sociedade de consumo impingiu um padrão de vida totalmente artificial. Eu estou usando a palavra artificial dizendo que não faz o ser humano mais feliz. Eu vi nas gerações dos jovens, ter filho hoje é uma coisa complicadíssima, porque é muito caro. Casar, uma coisa caríssima. Na minha geração, não se gastava dinheiro com festa de casamento. Hoje é a fase Hollywood. Eu estou sendo um pouco drástica, tá? Mas só para vocês me desculpem, mas eu estou fazendo caricaturas fortes para falar rapidamente, para explicar esses pontos, tá? Então, na minha geração não tinha festa de casamento Hollywood e eu gasto 100 mil reais numa festa de casamento. É uma coisa que, será que é necessário? Né? Então, a família se tornou complicada, o pai não consegue mais sustentar a casa, a mãe tem que trabalhar muito. Então, a gente entra, né? Eu tenho que comprar os meus brinquedos para os filhos, eu tenho que comprar roupa XYZ, eu tenho que dar isso, eu tenho que dar aquilo. Quer dizer, a gente entrou num sistema que dificulta a vida, que a vida se tornou muito complicada, né? Então, a gente tem, o meu grupo de pesquisa está discutindo exatamente isso nesse momento, o reforço da família. E eu termino contando um episódio, né? Um episódio, quer dizer, um fato que a gente estudando essas coisas veio a saber. Uma série de evidências científicas tem mostrado que a mãe não trabalhar é um fator protetor do ponto de vista de gasto de saúde. Isso em países europeus.
ao tal ponto que a Inglaterra, conhecendo o resultado dessas pesquisas, né, tem pago para um membro da família ficar em casa. Alguém conhece essa política pública? Então, tá? Então termino respondendo a tua pergunta dizendo assim, ó, tem países que já sacaram que é mais barato do ponto de vista de saúde, do ponto de vista da qualidade da educação, do ponto de vista do aproveitamento escolar, do desenvolvimento cognitivo da criança, da diminuição da melhoria de saúde mental, da diminuição de problemas de ansiedade e depressão, diminuição de gasto de remédio com doenças psiquiátricas, que os pais cuidem mais dos filhos e gastem mais tempo com os filhos. A gente vai dizer que a igreja já dizia isso, né? Estamos descobrindo a América, mas... Sim, a sociedade fez as pessoas saírem de casa, agora estão pagando para ela voltar, né? Mas muito, muito interessante, dados muito, muito interessantes mesmo. Eu sou o Josué, da comunidade Aliança de Cristo Rei, e acho muito interessante o trabalho que a Ana Lídia colocou, que é o CREM, né? Esse cuidado com as crianças. Vejo também que é um trabalho que promove a vida humana, né? Faz a promoção da vida humana. E, ao mesmo tempo, é também assim, um trabalho que nós podemos ver que é uma das obras de misericórdia que a igreja recomenda para todos os cristãos viver. Eu ouvia, né, o que ela dizia e também meditava o que ela dizia, e eu percebi assim, que existe, além das ações concretas e educativas que o CREM realiza, para poder formar essas crianças, inserir elas dentro assim, dos valores da sociedade, a partir das necessidades mais básicas, como escovar dente, como cozinhar, como se comportar e etc. Existe dentro do CREM hoje um trabalho específico que promove a consciência, por exemplo, dessas crianças, ao conhecimento desse ser que é imutável, desse ser que é universal, é citado pelo Eliakim? Meu nome é Marcelo, né, sou da comunidade Totos Maria, também professor de engenharia, né, para quem não conhece. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu vou conseguir explicar muito bem, mas vou falar. Foi dito, e na verdade um comentário, da questão de extrair as soluções criativas, né, de políticas públicas no relacionamento com o público, né, com a pessoa. Aí me veio a lembrança, o Rodrigo também sabe um pouco disso, de que não somente nas políticas públicas, mas há um esforço da engenharia em extrair soluções a partir do cliente, ou a partir do público. Humanizadas. Isso. Que é um desafio que é o que a gente tem tentado desenvolver, né, na escola de engenharia do qual eu estou falando. Mas aí me veio uma questão que envolve tudo envolve, né? Mas aí é a questão de quando eu me coloco no relacionamento com as pessoas para buscar soluções criativas, e eu partindo do pressuposto que o ser humano tem as suas partições, ou seja, é partido, nem sempre aquela aspiração ela vai ser boa. Não sei se conseguiu fazer. Vai ser bem interpretada. Talvez bem interpretada. A aspiração. Como é que eu consigo, talvez, filtrar soluções criativas que não sejam prejudiciais ou que sejam, né? Eu consigo identificar isso, percebendo que o ser humano vai ter, digamos assim, possibilidade de lançar ideias não boas, que não façam bem a ele mesmo às vezes, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de tentar entender. E uma outra indagação que me veio foi, lembrando do Caritas in Veritate, né, de Bento XVI, da encíclica, e como é que eu posso dizer? Como eu consigo, de repente, né, talvez mais o CREM mesmo, no exemplo do CREM, relacionar com outros empreendimentos que às vezes têm essa caridade não na verdade, assim como no documento vem falando, muitas empresas a gente sabe que usa a caridade ou o trabalho social, mas como uma maneira de lucrar e não necessariamente fazer uma atividade, né, que resolva alguma coisa. E muitas vezes eu sou levado a conviver com isso. Como é que é isso? Então são essas duas abordagens. Não sei se é muito compreendida. Você quer complementar, Leila? Sim. Nossa.
É sobre a relação entre desnutrição e desenvolvimento intelectual, se isso. Só isso. Bastante coisa, gente. Tem bastante coisa. A Leida da comunidade Betel, né? Só aqui para registrar, né, a Leida. Primeira pergunta, Josué, é direcionada a ti, então. Isso, eu vou fazer o seguinte, apesar da análise terminada, eu vou passar para ela de novo a palavra e acho que depois você comenta, pode ser? Pode. Deixa eu ver, eu não trouxe nada para anotar, mas eu acho que eu me lembro, vocês corrigem. E vocês me corrigem, quer dizer, me ajudam. A primeira coisa é Josué, né? Olha, Josué, eu sinto falta de um trabalho mais intenso desse no CREM. Porque os funcionários e a gente fica muito afogado em resolver os problemas concretos de saúde, nutrição, psicologia. As famílias, você viu, quase 40% dessas famílias tem alguém preso. Quer dizer, são situações muito dramáticas que têm piorado. A situação de violência no Brasil tem piorado. O tráfico de drogas tem se organizado muito melhor. A gente já está com uma estrutura de máfia internacional no tráfico de drogas no Brasil. As sociedades já estão paralelas. Tem gente discutindo quem manda no Brasil, é o PCC ou o governo, né? O PCC está dizendo, olha, o nível de assassinatos no Brasil, quem determina sou eu, né? Então, coisas assim. Então, é verdade que é importante que a igreja encontre um caminho de ensinar. Vi que o Jornal São Paulo dessa semana, o tema da CNBB desse período está sendo exatamente esse. Encontrar um caminho de evangelização que seja um caminho que dê conta dessa realidade, que dialogue com essa realidade, que respeite essa realidade e que possa estabelecer vínculos de confiança e de diálogo, de suporte humano, de compartilha de vida humana que nós perdemos, né? Perdemos para os evangélicos, perdemos para a crítica maior que eu ouvi no passado, nessas minhas andanças, foi de um jornalista italiano, falando exatamente do caminho que foi feito no Brasil da igreja. Ele disse assim, a igreja fez, e ele estava olhando distante, né? A igreja fez opção preferencial pelos pobres, mas os pobres não fizeram opção preferencial por ela. Então, essa é uma coisa que nós cristãos católicos temos que olhar com cuidado. E eu sinto, sim, tenho certeza absoluta que nós, leigos, nos ajudemos, que estamos lá na realidade concreta, nos ajudemos a fazer um caminho de evangelização que seja mais profundo, mais consistente, mais sistemático. Sinto uma grande falta disso. A tua pergunta, Marcelo, sobre a questão da engenharia humanizada, posso falar assim? É uma preocupação crescente. Quem se aprofundou bastante nisso é a Laudato Si do Papa Francisco, né? A Laudato Si trata da ecologia e do ambiente como centralizando tudo na pessoa, né? Então, a questão dos poluentes, a questão da agricultura, a questão assim como a questão das construções das cidades, ele vai falar da urbanização, ele vai falar das casas, tudo deve ser mais ainda de forma, e a igreja tem essa responsabilidade de contribuir aqui, humanizado, centralizando a atenção na pessoa. Como nós do CREM aprendemos a fazer esse caminho, que é um aprendizado constante. Falei que ontem estávamos discutindo exatamente da figura paterna no tratamento da criança obesa, né, da importância de uma família presente e que a criança não fique sozinha muitas horas por dia, com os pais trabalhando e perdendo muito tempo de convivência com a família na condução, etc. Estávamos discutindo isso. Como é que a gente, nas nossas tentativas, né, de resolver ou de abordar esses problemas no CREM, fazemos? Simples.
escutar. Porque quem vive o problema sabe o que é preciso fazer para solucioná-lo. Então, se um engenheiro vai lá, eu te dou um exemplo concreto. Esse olhar foi aplicado pela uma ONG italiana na urbanização de Novos Alagados de Salvador. Eles chegaram a fazer um trabalho de urbanização de 150 mil pessoas em Novos Alagados. E eles faziam assim, eles iam lá e perguntavam para a família, para depois construir a casa e fazer o processo, o que você precisa? Como é que você ganha dinheiro? Aonde seu filho estuda? Qual a creche? Tem creche, não tem creche? Tem escola, não tem escola? Quando você fica doente, onde você vai? E construíram as casas e colocaram as famílias, mapearam a rede social da família de suporte, de solidariedade, e construíram as casas valorizando essa rede de solidariedade. Tá. Esse foi o trabalho, na época, financiado pelo Banco Mundial. O maior financiamento do Banco Mundial foi para essa ONG Avice, para fazer a urbanização de Novos Alagados, por causa da inteligência dessa metodologia. Porque eles descobriram que, conhecendo a rede social e mantendo a estrutura física do mapa urbano, respeitando a rede social, as pessoas não vendiam as casas e não iam embora. Com relação à desnutrição infantil? Essa é uma coisa muito debatida, muito complicada. Se você faz, não sei qual é a sua formação, se você faz um teste Denver, que vê a inteligência, digamos assim, ou a capacidade cognitiva da criança, uma criança pobre, não precisa ser nem desnutrida, uma criança pobre vai ter um score de Denver muito baixo. Aí a pergunta que se faz ela é assim porque ela passou fome, porque ela não foi educada, e o cérebro dela se tornou incapaz, ou ela é assim porque ela não teve estimulação? E se der estimulação? Então, a grande questão não é se está baixo o QI, se não está baixo o QI, mas se eu posso melhorar, como posso intervir, se esse QI aumenta. Tá? Nós do CREM sempre nos apoiamos nessa segunda, e a gente tem encontrado resultados muito satisfatórios. Quer dizer, hoje em dia a gente chama, na minha área, na área técnica, plasticidade neuronal. Conhecendo a plasticidade neuronal, quer dizer, a capacidade do cérebro de se formar a partir de estímulos ambientais benéficos, ela está preservada. E hoje se conhece que essa plasticidade neuronal pode ser melhorada até muitos anos depois do nascimento. Tá? Então, dizer que a criança... Eu tenho uma irmã especialista em fracasso escolar, professora de psicologia da educação da USP. E ela estuda especificamente fracasso escolar. E ela sempre diz o seguinte... dizer que a criança vai mal na escola porque passou fome é falso, porque não leva em conta a qualidade da escola e a dificuldade do processo educativo. Por exemplo, o fato que na escola brasileira o professor pode faltar tantas e tantas e tantas dias por ano, e que ele pode sair da escola e trocar de classe, trocar de escola durante o ano todo. Quer dizer, essa criança... Quando o professor está presente, ele pode variar de 4 a 5 professores diferentes ao ano. Então, essa criança não consegue estabelecer um relacionamento com esse professor. Como é que eu posso dizer que o fracasso escolar é porque a criança não comeu direito? A estrutura da escola brasileira não permite um aprendizado. O número de crianças na classe... Quer dizer, quem consegue alfabetizar com 40 crianças na classe? É impossível. Então, há muitos outros problemas que embaçam o quadro e impedem essa afirmação de que é porque é pobre, porque não teve um aprendizado adequado, o cérebro não funciona direito e, portanto, ele não consegue ir bem na escola. Tem um outro ponto, que é
a respeito dessa capacidade do ser humano de degenerar e também dele estar fragmentado interiormente. Mesmo que ele deseje, às vezes, o bem, ele não acerta. A tradição cristã vai dizer que é por esse motivo que deve se manter o intelecto em estado vigilante e em estado de relacionamento com o ser de Deus, constante. Como a gente chama esse relacionamento? A oração. Aquilo que a Ana Lídia estava falando agora, sobre a capacidade efetiva da igreja, com relação a isso, na teologia se sabe que tudo parte de 3 virtudes, chamadas teologais, porque provém de Deus. Não são virtudes que provêm do exercício humano, mas provém da ação da graça na alma, que é a fé, a esperança e o amor. E a gente vive uma experiência de crise de fé. A crise de fé faz com que os homens da igreja partam de pressupostos humanos para realizar coisas que devem ser coparticipadas por Deus, pela experiência da oração, pela experiência com o ser. Então, por mais que tenhamos todo o desejo de bem, também precisamos da ação da graça para alcançar esse bem. Se não fosse assim, desvalorizaríamos a presença, da relação, a necessidade da relação e também da própria encarnação de Cristo. Então, como filtrar o que é bom e o que é ruim? Este vai ser o ponto final, onde apenas a experiência da beleza e do fruto da beleza que uma alma que verdadeiramente crê se diferenciará daquela que não crê. 2 pessoas desejam o bem, mas qual fará isso de forma integral? Precisamos experienciar que aquela que estiver mais ligada com a essência real que dá o ser de cada coisa, autenticamente ligada. Uma relação íntima com Deus e constante, uma relação pela oração constante, pela vida contemplativa, vai criar em você uma unidade interior entre vontade e intelecto. Observemos historicamente que as primeiras organizações da civilização ocidental surgiram dos monastérios, que tinham por pressuposto manter uma relação equilibrada entre atividade e oração, entre uma mente contemplativa em constante relação com o ser de tudo e o trabalho constante, que exteriorizasse essa relação. Então, os cristãos precisam recuperar a fé em crise e observar qual foi a grande falha dessa afirmativa que a Ana Lídia estava falando. A igreja fez opção pelos pobres, mas os pobres não fizeram a opção pela igreja. Porque a opção pela igreja primordial é pela experiência com Deus. É Ele que dá o referencial e o conhecimento de todas as coisas, inclusive dos pobres. E você partir diretamente dos pobres, renunciando à perspectiva de Deus, é partir da necessidade, não de uma experiência positiva com o ser humano. Você parte de uma experiência negativa do ser humano, você parte da necessidade do ser humano. É uma posição ideológica, não é uma posição de experiência pessoal com relação com Deus. Você parte de uma experiência ideológica semelhante à do Estado. É uma experiência que te garante o poder. E também é uma experiência que te garante o poder. Como essa experiência do Estado, que parte da necessidade. Então ele olha o pobre como necessidade, mas garante o poder. Exatamente. Como eu dizia antes, grupos e ideologias que dizem orientar a partilha do bem, mas não partilham o poder, que na verdade é a finalidade normalmente do acúmulo de bem. Então são armadilhas que a gente precisa tomar muito cuidado, que até homens da igreja caem. Então devemos, na verdade, aumentar a relação com Deus e acreditar nisso. Que se minha relação ela é autêntica e ela é tomada como fonte de conhecimento e não como obscurantismo, como o iluminismo nos encheu de acusações na nossa mente, e nós temos vergonha de dizer isso publicamente, de que a fé me liberta, não me aprisiona. Compreende? O que me aprisiona é uma lista de fazer e não fazer. E não é disso que nós estamos falando.
Isso é uma caricatura da experiência religiosa, não é a experiência religiosa. A experiência religiosa é uma experiência que me relaciona com o íntimo e com o ser de cada coisa. E, naturalmente, eu olho de forma positiva, porque eu percebo Deus em cada coisa. Eu não te ajudo porque você é um carente, necessitado, um coitado. Eu faço isso de forma natural porque eu amo aquilo que está em você, porque eu aprendi a amar por uma relação íntima. E isso não é poesia, isso é real. Se vocês ouvirem a história de grandes santos, na história da humanidade, eles doavam a vida até a morte por coisas que a gente não teria capacidade de fazer em condição natural. E não por razões ideológicas, fruto de uma relação íntima com o sobrenatural. A grande personalidade do século passado, escolhida pela revista Time, foi São Francisco de Assis. Do milênio? Do milênio, eu falei do século. Corrigindo, do milênio. De fato. E ele fez isso porque ele ajudava os pobres por uma posição ideológica? Não, ele ajudava quem viesse à frente dele, não os pobres. Ele se doava para todas as criaturas. Então, quando você faz você facciona e fala, vou fazer uma opção pelos pobres. Ora, mas quem não é? Quem é rico diante de Deus? Quem é rico diante de Deus? Somos todos pobres e carentes, necessitados da glória de Deus, diz a Sagrada Escritura. Todos somos pobres. E, naturalmente, o amor, ele percebe as emergências sociais, etc., obviamente. Mas isso é fruto de uma experiência anterior e não de um pensamento ideológico que facciona o ser humano e que olha o ser humano por classes. Como diria minha esposa, é bom a gente terminar uma conversa quando a gente quer conversar ainda. Então, infelizmente, eu acho que, né, como uma vez eu aprendi também com o Movimento Socolares, numa reunião deles, eu achei muito interessante, reunião de empresários, né, do Economia de Comunhão, eles terminaram o workshop assim, olha, nós temos muito ainda o que falar, mas vamos terminar por aqui para garantir a paz. Né? Eu achei muito, muito, muito sábio, né? Eu vou passar na sequência a palavra, tem perguntas ainda, mas olha, a gente pode conversar por e-mail, podemos manter contato uns com os outros. A proposta, né, é um projeto de diálogos, né, a gente está no 4º diálogo de 7, e nós desejamos não só, obviamente, os 7 diálogos, a gente quer criar uma relação e nós queremos crescer em comunhão uns com os outros, né, esse que é o objetivo. Acho que a proposta aqui não é somente debater os assuntos ou trazer uma leitura mais sofisticada ou mais erudita da realidade. Não é isso. É construir, na verdade, comunhão entre nós. Né? Construir comunhão, crescermos, né, no amor uns aos outros, no amor a Deus, no amor a todos aqueles, todos os nossos próximos que a gente encontra. Né? E também discernir juntos. Né? Sempre aquela pergunta, né, o que devemos fazer? Né? Mas vamos fazer juntos, né? Esse que é o mote, né? Vamos fazer sempre juntos, né? Sempre em comunhão, sempre crescendo em comunhão, nesse mundo de tanta descomunhão, né? Só para, então, antes de passar a palavra para os dois, para encerrarem também, para dar um tempo para eles, né, se organizarem mentalmente, eu lembro de uma frase de um cardeal que eu achei muito interessante, que ele dizia assim, né? Quando chegam, né, as milícias, né, era um africano, se não me engano, quando chegam as milícias matando todo mundo, quando começa uma guerra civil, etc., e a cidade não tem mais nenhuma fonte de abastecimento, só ficam as ONGs e os religiosos. Né? Todo mundo sai da cidade. O governo sai da cidade, a polícia sai da cidade, ficam as ONGs e os religiosos. E aí ele dizia assim, só que no cemitério só ficam os religiosos. Então, se você passar nos cemitérios de virtualmente qualquer cidade do mundo, vai ter o nome de um estrangeiro religioso enterrado ali, né? E esse é um testemunho vivo, né? Não em oposição às ONGs, de maneira alguma. Pelo contrário, o trabalho de muitas ONGs é fantástico e a gente, algumas nos provocam a ser melhor, né? Eu acho que tem trabalhos fantásticos, né? E como a professora Ana dizia, né? Não há nada de belo e de bom no mundo que não venha do próprio Deus, né? Então, né, muitas vezes oculto em véus, muitas vezes aquilo que São Paulo fala, né? Tipo, aquele só falta doutrina, né? Tipo, já conhece em algum sentido, né? Mas também para nos lembrar da radicalidade da beleza que nós somos chamados, né? Tipo, de muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas deram a vida, né? E a gente constrói em cima da vida dessas pessoas. Isso é uma beleza sem par, né? E queria, então, passar a palavra, acho que eu vou passar para a Ana Lídia primeiro, né? Também, assim, pedindo seus encaminhamentos, assim,
um pouco é um fechamento, claro, né, dos pontos principais, aquilo que você queria deixar como, né, como pontos para nossa reflexão, mas também, assim, não é bem a palavra que eu queria, mas encaminhamentos, né? Tipo, como devemos viver, né? O que a gente pode seguir? Saindo daqui, que passo a mais podemos dar, né? A gente tem a vantagem, acho que de todos, né? No desejo e a busca da estrela, nós temos a estrela, né? nós mostramos onde está a estrela. Né? Não nós mostramos a estrela está aqui, cabe na minha mão, não é nesse sentido, né? Mas, olha, a estrela falou comigo, né? Na verdade, é mais assim a experiência. A estrela veio até mim, né? Então, para avançarmos, assim, como avançarmos no sentido de comunhão, também na compreensão de uma justiça social, uma profunda, digamos assim, um encontro profundo com o nosso Senhor, né? O que você deixaria para a gente de encaminhamentos, digamos assim? Eu começaria dizendo que eu gosto muito de vir nesses encontros. Eu participei de todos, eu acho, desde que o Borba me falou de vocês, né? E me convidou, acho que para ir numa reunião no começo na PUC, né? Ele falou, venha conhecer esse grupo, são pessoas muito interessantes, venha, e me chamou, e eu fui, e teve uma conversa muito, acho que foi a primeira vez que eu vi ele aqui, me lembro, você também estava, né? Não, acho que você não estava, não lembro. E vocês estavam conversando, e aí o Borba me contou que vocês se reuniam mensalmente naquela época, e eu fiquei muito interessada, dei muita força para o Borba, falei, Borba, fica com eles, ajuda e tal. É uma coisa muito, muito importante. Então, o que eu tenho a dizer é isso, eu admiro muito, gosto muito de vir aqui, aprendo muito com vocês. Adoro aprender, né? Faço isso na vida, e todas as reuniões que eu participei, eu levei coisa para casa e tal, e eu tenho certeza absoluta que o Papa João Paulo II, na década de 90, disse que os movimentos, as comunidades novas eram a primavera da Igreja. E eu tenho certeza, passado da década de 90 para cá, eu tenho certeza que isso é verdade, que se confirma esta coisa que João Paulo II falava e que essa é a nossa responsabilidade. Eu vindo da tradição do movimento de comunhão e libertação, fico sempre um pouco assim, tentando entender, sem entender muito, por que tantas pequenas comunidades, né? Porque da onde vem essa separação em tantas pequenas comunidades, né? A tradição da onde eu venho, de comunhão e libertação, era estruturar o mínimo possível, né? Para dar o máximo de liberdade e flexibilidade, mas mais que tudo, para ampliar o diálogo. Se a gente está fazendo um trabalho de evangelização no mundo, quanto menos... me lembro dos jesuítas, eu não me lembro dele, não sei se era Raup, não me lembro do jesuíta, que depois foi muito mal compreendido e tal, que foi evangelizar a China e se vestia de mandarim. Vocês conhecem essa história? Eu não lembro o nome dele. Hã? E aí teve toda uma... Eu acho que depois ele foi assassinado, mas... Quer dizer, ele, para entrar na cultura da China, se tornava chinês, né? O leigo na igreja, sobretudo na igreja moderna e sobretudo me parece que é esse, nós temos que nos tornar um com todos, né? E realmente somar esforços e se agregar, não desagregar e separar, né? Isso se faz, claro, respeitando, assim como a gente respeita a história de cada um, se faz respeitando a história de todos, né? Então, não se trata de apagar a história e homologar-se. Não estou falando isso absolutamente. Mas estou falando de um caminho comum e de um caminho cada vez mais agregado e cada vez mais agregador, né? Eu sinto isso, recomendo isso para vocês. Eu mesmo, né, com o Eliakim, começamos a nos encontrar mais regularmente, né?
Não sei o que Deus vai fazer, né? Já estou vendo o que Deus está fazendo com vocês, o caminho bonito que vocês estão fazendo. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, vocês têm que, nós, né? Temos que encontrar uma estrutura simples, livre, porém sistemática, fraterna, de uma ação pública na igreja. Mais do que na igreja, quando eu estou falando igreja, eu não estou falando paróquia, tá? Eu estou seguindo aquilo que o Papa Francisco está dizendo, que tem que transcender as estruturas físicas e ir lá na periferia da existência, né? Então, eu tenho muito claro, já falei isso para ele aqui várias vezes, que o caminho de um grupo ou de grupos como esse, né, é um caminho de encontro à sociedade aonde as pessoas estão, né? E um caminho que precisa ser com uma estrutura absolutamente essencial, aberta, flexível, para permitir o encontro com todos. E agradeço muito a sua participação, acho que foi fantástico, né? Eliakim, suas Considerações finais. considerações finais. E o nosso interesse é que estimulássemos ao máximo, de fato, os membros dessas comunidades para que elas encontrassem esse espaço como um espaço de reflexão. Até mesmo a ideia de partir dos anseios, dos desidérios, era justamente porque são os pontos em comuns e universais de todos para que pudéssemos dialogar independente dos carismas, das funções, das missões diferentes que sejam. É o motivo pelo qual também estamos filmando. E minha consideração final a respeito do anseio da justiça é que devemos voltar a acreditar que a experiência de fé gera justiça, que a experiência de fé gera civilização, que a experiência de fé gera construção. A nossa civilização ocidental foi construída assim. E muita coisa, ao que se parece que foi retirado porque se tirou o fator fé, como se fosse algo obscurantista, está desconstruindo a existência humana ao invés de agregar. E a gente tem que voltar a acreditar nisso. E não ter vergonha disso. Mostrar pelos frutos. Mas é preciso uma mente vigilante. E lembrar desse texto que foi escolhido para ficar no cartaz. A experiência do temor. Mas não do temor como medo que paralisa. A experiência do temor como o medo de perder a experiência bela do amado. O medo de perder o Deus que passa, como diz Santo Agostinho. O céu e a terra estão cheios da manifestação de uma beleza de ser. A gente tem que reencontrar essa beleza. Reencontrar a beleza de ser. Contemplá-la. Reverenciá-la. Viver de forma reverenciando a presença desse ser. Deixando-se envolver por uma experiência de piedade com essa beleza e deixando que os nossos atos frutifiquem por uma experiência de contemplação dessa beleza que constrói. E constrói a civilização porque dá aquilo que cada coisa se deve. Como dizia o Romano, né? Justiça é dar aquilo que se pertence a cada um e a cada coisa, poderia se agregar. A cada um e a cada coisa, porque você percebe pelo conhecimento do ser que sustenta cada coisa o que é cada coisa no seu fundo, no seu pano de fundo, na sua raiz. Precisamos voltar a acreditar e a se organizar em torno da fé. Da fé como experiência que gera justiça. Essa seria a minha consideração final. Coragem. Acho que para a gente encerrar, né? A gente pode de forma mais simples, né? A igreja tem ejaculatórias, são muito bonitas e muito cheias de significado, né? Então, assim, um convívio fraterno, a igreja estarmos aqui, né? A comunhão que cresce entre nós, então, bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. E até o próximo encontro, né?